Olá, meu nome é Luciana Borges, eu sou professora do mestrado e doutorado profissional em saúde da família da Universidade Estácio de Sá. Hoje nós vamos conversar sobre uma coisa que é um terror na vida de quem mora sozinho ou que tem a sua própria família, que é o que fazer com as compras em período de Covid-19. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é como nos prepararmos para ir ao supermercado. Primeira coisa, máscara, sempre máscara. O ideal é que a gente sempre use cabelo amarrado, né, quando nós temos cabelo comprido, e máscara ao sair de casa e retirada da máscara ao chegar em casa. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente deve evitar aglomerações. Então, o ideal é que a gente vá ao supermercado em horários que sejam pouco trânsito, como muito cedo, por exemplo, é uma ótima opção. Quando chegar no mercado, tentar evitar ambientes que estejam muitas pessoas, promover o distanciamento social. O ideal é que a gente leve aquelas nossas eco bags, né, as nossas sacolas recicláveis. A gente não use sacos plásticos do local onde a gente está trabalhando, ou o menor possível, onde a gente está comprando, ou o melhor possível, e que a gente venha imediatamente para casa. Ao chegar em casa com as nossas compras, a gente tem que elencar um espaço da nossa casa, geralmente a área de serviço, como que a gente chama de área suja. Nesse local, a gente divide em algumas categorias as compras que nós fizemos. A gente pega compras que foram como sacos plásticos e embalagens de plástico ou de metal. A gente separa uma outra estrutura que é embalagens de papelão, uma outra estrutura que são as frutas e verduras, uma outra parte que são os ovos e uma outra parte que são as carnes, peixes, frangos, enfim, proteínas de uma forma geral. A partir daí, a gente vai começar a elaborar o mecanismo de limpeza. E aí eu sugiro a vocês que já deixem preparadas algumas coisas fundamentais para essa limpeza. Primeiro, baldes cheios de água com solução de hipoclorito, numa relação que é, para cada litro de água, uma colher de sopa do hipoclorito, que é a água sanitária, que está escrito lá no rótulo a 2,5%. 1 litro de água, uma colher de sopa, tá certo? Outra coisa é você ter um borrifador com hipoclorito na proporção de 1:4. 100 ml de água sanitária para 400 ml de água, num borrifador. A terceira coisa é que vocês tenham álcool a 70% e panos para limpeza ou então papel toalha. A partir daí, com esse cenário pronto, a gente pode começar a manipular as nossas compras. Primeira coisa, produtos que vêm embalados em sacos plásticos ou metalizados. O que eu posso fazer? Lavar com água e sabão. Passar uma esponja com sabão, com detergente e depois lavar em água corrente na nossa pia ou no nosso no lavatório, no local que você definiu como área suja. Secar e essa coisa pode ser guardada. Exemplo, material de limpeza que já vem em sacos plásticos, vem em frascos plásticos, etc. Aí a gente vai para a segunda parte, que são as nossas frutas e as nossas verduras. Frutas que são consumidas com casca, como por exemplo maçãs, peras, morangos, ameixas e tudo mais, elas serão tratadas da mesma forma que as verduras e os legumes. Serão colocadas numa solução de hipoclorito em baldes ou em bacias, em grandes reservatórios, naquela proporção que eu já tinha falado para vocês. A cada 1 litro de água, uma colher de sopa do hipoclorito a 2,5%. A gente coloca tudo ali e deixa por volta de 15 minutos. A partir da passagem desses 15 minutos, lava-se com água corrente e guarda-se na geladeira
ou na fruteira, como você preferir. Se são frutas que não são consumidas com casca, como por exemplo abacaxi, banana e tudo mais, ou laranja, a gente pode lavar com água e sabão. Passa a esponja, lava aquele produto, tira, por exemplo, a coroa do abacaxi e tudo mais, tira o galho da laranja, se ela vem com galinho, e lava-se apenas com água e sabão. Aí a gente tem um terceiro item, que são os ovos. Como é que a gente faz com os ovos? A gente retira da caixa, essa caixa será descartada e a gente lava ovo por ovo com água e sabão. A partir do momento que eles são todos lavados, a gente coloca no reservatório na geladeira sem menor problema. Nós temos um outro item importante, que são os produtos que vêm embalados em caixas de papelão. E aí a gente tem duas opções. Ou a gente guarda na caixa de papelão, exemplo, um pacote de aveia, né, que vem naquela caixa de papelão, ou a gente já coloca num reservatório próprio para colocar aquela aveia. Isso fica a critério da família. De qualquer forma, quando eu for manusear essa caixa de papelão, eu posso passar um pano ou um papel toalha embebido em álcool a 70%. E aí eu consigo limpar, alocar dentro do nosso armário, ou então abrir a caixa e colocar o produto num reservatório familiar que você tenha e que você tenha preferência. Todos os sacos plásticos, gente, deverão ser eliminados. Eu sei que isso causa um problema muito grande, que é poluição, e a gente naturalmente vai sofrer em relação à poluição de plásticos. Mas o ideal é que eles sejam descartados. Por isso que o ideal é que a gente compre poucas coisas com plástico, a gente traga na nossa ecobag, tá certo? Agora, se você não quer descartar, se para você aquele saco plástico é importante, é necessário que esse saco plástico ele seja lavado numa solução de hipoclorito de sódio, naquela relação de 100 ml para 400 de água, ou então com água e sabão, tá certo? A partir daí, põe para secar e pode ser reaproveitado. Um outro item da alimentação que é importante, que vem embalado em plástico, são as carnes, os frangos, os peixes. O que a gente faz? Lava aquela embalagem com água e sabão, retira o produto da embalagem e coloca esse produto num recipiente doméstico, seja um Tupperware, seja sacos plásticos específicos para colocação em geladeira, o que vocês acharem melhor. É importante que durante esse processo as nossas mãos estejam sempre bem higienizadas para que a gente possa fazer a higiene adequada desses alimentos. Agora imagina que vocês receberam via delivery, né, essa alimentação. O que a gente faz? A gente recebe de máscara a pessoa, não deve usar dinheiro, deve usar cartão preferencialmente, ou pagamento via aplicativo, dependendo da forma como vocês fizeram as compras. Coloca-se o material na área suja definida por vocês dentro da sua casa e faz-se todo o procedimento. Lembrando que no delivery geralmente vem muito mais sacos plásticos e com certeza isso vai estar causando um risco de maior contaminação. A minha sugestão, tanto para manuseio desses produtos, como também para limpeza doméstica, é que vocês também façam a utilização de máscara nesse processo, mesmo que seja dentro da sua casa. Por quê? Porque no momento que eu abro a embalagem, se eu tenho partículas de vírus na sua superfície, elas podem ficar sobrenadantes, como poeira, como aerossóis. E a gente sabe que a sobrevivência dessas partículas virais nesse ambiente é de cerca de 40 minutos até 3 horas, de acordo com os estudos. Agora imagina que você não tem paciência, não tem tempo, enfim, tem uma vida muito agitada. A gente pode colocar
o material de compra em quarentena também. E o que é a quarentena? Depende do produto, né? Se eu tenho, por exemplo, alguma coisa em aço inoxidável, a partícula viral sobrevive no aço inoxidável aproximadamente 72 horas, ou seja, 3 dias. Da mesma forma nos plásticos. Então, por exemplo, eu posso comprar uma garrafa de plástico, garrafa de água mineral de plástico, colocar em quarentena durante 3 dias e depois utilizá-la. Eu particularmente não faço isso, eu quero limpar logo e botar dentro do armário, mas tem algumas pessoas que preferem, né? Se você está utilizando papelão, o papelão, ele em quarentena, você tem a perda da atividade daquela partícula viral por volta de 24 horas. O cobre, cerca de 4 horas. Em roupas, cerca de 9 a 12 horas. Então, tudo isso a gente tem que organizar da melhor forma para evitar o contato com a partícula viral. Agora, se eu opto por fazer imediatamente, eu devo sempre usar uma máscara doméstica para poder manipular melhor esses produtos de compras. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, com pequenas dicas, mas que fazem toda a diferença no nosso cotidiano, na nossa prática doméstica e que, sem dúvida nenhuma, contribuem para a saúde nossa e de nossa família. Até lá!